Para vocês que estão em casa, sejam bem-vindos para mais uma noite extraordinária que o Senhor vai falar ao teu coração. Como o Douglas falou, hoje é uma noite de ensino. Amém? E a gente vai estar falando... Hoje a gente vai abrir a Bíblia somente uma vez. Amém? A gente vai abrir lá em João 4. Sabe, quando a gente lê a Bíblia e quando a gente lê os evangelhos... Deixa eu beber só um pouquinho. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vez por outra está vendo Jesus tendo um encontro com alguém, né? Ele se encontra com alguém em algum lugar de forma estratégica. E hoje a gente vai falar de um encontro genuíno, sabe? Quando eu leio a Bíblia, eu vejo alguns encontros que modificaram a situação de uma pessoa, de uma cidade, de um lugar. A gente vê que não tem como, quando a gente está com o coração aberto, ter um encontro com Jesus e a nossa vida não mudar. E hoje eu vou falar sobre a mulher de Samaria. Eu acho esse encontro que Jesus teve com essa mulher genuíno. Foi um encontro extraordinário, onde mudou aquele lugar, onde mudou a vida daquela mulher. Amém? Quando a gente... Todo mundo trouxe a Bíblia? Vamos fazer uma confissão. Quero que vocês levantem a Bíblia. Vocês vão levantar a Bíblia, que é a nossa arma, é a nossa bússola, é a nossa direção, é tudo aquilo que a gente precisa já está aqui, disponível. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos orienta, ela nos ama. Então, vocês vão declarar assim: esta é a minha Bíblia. E eu creio no que ela diz. Eu creio que ela diz que eu posso, que eu tenho, que eu sou o que ela diz que eu sou. Amém? Amados, quando a gente abre essa história, quando eu leio essa história, eu fico assim... Na tarde de hoje, eu tirei a tarde todinha para meditar nessa história, apesar que eu já tinha visto essa história em vários contextos diferentes, mas assim, é como diz, a palavra ela se renova a cada dia. E hoje Deus me mostrou ela em um contexto totalmente diferente. Eu vim estudando ela de uma forma, e eu estava preparada para falar para vocês esse mesmo texto de uma forma diferente, mas Deus, na tarde de hoje, falou comigo de um outro jeito, e eu achei espetacular a forma que eu vi esse texto. Ele diz assim: E quando o Senhor veio a saber o que os fariseus tinham ouvido, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos parar aqui, porque a gente vai analisar o texto todinho, detalhe por detalhe. Amados, no versículo 4, quando ele diz, e era-lhe necessário passar por Samaria, não é porque é um lugar que obrigatoriamente tinha-se que passar por ali, não. Na verdade, era um lugar que eles nem passavam. Sabe, da Judeia para chegar na Galileia, eles não passavam por Samaria. Eles davam a volta, o percurso ficava mais longe, mas porque os samaritanos e os judeus eles eram inimigos, eles não passavam por Samaria. Mas Jesus tinha um objetivo naquele dia. Era necessário passar naquele local. Era necessário passar naquele lugar. E sabe quando Jesus precisa alcançar alguém? É necessário que ele mude a rota para alcançar uma única pessoa? Muitas vezes Jesus vai usar alguém que nem tinha que passar por aquela rua, que nem tinha que passar por aquela cidade, que nem tinha que passar por aquele lugar, às vezes para alcançar uma só pessoa. Se o plano perfeito de Deus que era salvar a humanidade, né, e Jesus vindo salvar a humanidade toda, quem quer ser salvo recebe a salvação de forma gratuita. Mas sabia que se fosse só para salvar uma pessoa, Jesus tinha vindo do mesmo jeito? Se fosse só para salvar eu ou você, só um de nós, ele teria vindo do mesmo jeito? Jesus, ele nos ama, independente de sermos muitos ou sermos poucos.
Jesus, ele sempre vai dar um jeito de estar alcançando alguém. E quando a gente lê assim, ó, era necessário passar por Samaria, eu acho que até os discípulos estranharam, porque não era de costume eles passarem por ali, mas Jesus passou. Jesus sempre vai passar onde tem pessoas que são esquecidas, onde tem pessoas que não são vistas, onde as pessoas às vezes olham e dizem, Senhor, ninguém me vê, ninguém me enxerga, mas Jesus te enxerga. Jesus está te vendo, Jesus sabe das tuas necessidades, Jesus sabe tudo que você precisa e coisas que só você e Deus sabem. Ele vai mandar alguém, ele pode mandar um anjo, ele dá o jeito dele, porque Jesus, ele tem uma graça que está disponível para cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Então, independente daquilo que a gente está precisando, se preciso for, que ele mude a rota para alcançar alguém, sabe? Até mesmo para nos alcançar, ele vai mudar a rota para que a gente seja alcançado. Amém? Então, ali, naquela passagem por Samaria, havia um objetivo. E o objetivo era alcançar toda a cidade de Samaria. Amém? Quando a gente observa, se vocês forem ler de forma histórica, Samaria era inimiga dos judeus, né? Era uma cidade que ela era tida como pagã, porque até a princípio eles começaram, eles honravam Deus, eles oravam para Deus, mas eles não abandonaram os antigos costumes, eles também adoravam outros deuses. E dessa forma eles acabaram se afastando dos costumes e das crenças dos judeus. E lá para frente eu vou mostrar a vocês o porquê eles se tornaram inimigos, mas ele era um povo, era tipo assim, como a escória, como o povo de segunda classe lá para eles. Então assim, ninguém queria estar perto dos judeus, era tipo, ninguém queria estar perto dos leprosos. Era mais ou menos isso, ninguém queria contato. Então, eles nem podiam conversar. Um judeu não conversava, não dialogava com uma pessoa de Samaria. Amém? E quando a gente vai lendo mais, a gente vê no versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Então, a cidade específica onde Jesus parou ali, fez seu pouso, foi na cidade de Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Primeiro, vamos analisar. Jesus, olha só como era uma passagem estratégica. Naquela região, amados, a temperatura daquela região, quando ele fala hora sexta, ele fala a hora sexta, não era 6 horas da manhã. Lá eles contam uma hora diferente da gente. Era aproximadamente meio-dia, né? Eles não tinham, não é como a gente, por exemplo, a gente vai olhar, eu olhando agora é 18, 29, 55 segundos. Eles não contavam a hora assim, era aproximadamente a hora sexta, que era aproximadamente meio-dia. Agora imagine, quem era a pessoa que ia sair meio-dia, num calor que naquela região, no horário de meio-dia, é quase 50 graus, às vezes ultrapassa 50 graus. A sensação térmica, imagine você sair de casa em pleno sol de meio-dia para ir tirar água no poço. E se a gente aprofundar os estudos, a gente vai entender que naquela região as mulheres geralmente iam no horário mais cedo, por conta do sol, e até porque uma dona de casa pegava água para ir cuidar das coisas de casa, né? Arrumar a casa, fazer a comida e tal. Então, naquele horário de meio-dia, era para ela estar preparando o almoço, dando o almoço aos seus. Mas o que ela foi fazer? Ela foi tirar água no poço. Vocês acham que Jesus não sabia que tinha essa mulher que no horário de meio-dia ia tirar água no poço? E Jesus, de forma estratégica, parou naquele poço para ter um encontro com essa mulher. Porque essa mulher era peça fundamental para que a cidade de Samaria fosse alcançada. Amém? Então, quando a gente veio uma mulher, ainda no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amados, dá-me de beber. Duas coisas importantes que a gente observa aqui.
Primeiro, Jesus quem começou o diálogo. Então, Jesus sempre, quando há um objetivo de alcançar alguém ou algo, Jesus sempre vai começar a conversa. E preste atenção que Jesus começou a conversa pedindo o quê? Água. Dá-me de beber. Agora, vamos entender que Jesus, ele sempre vai pedir de nós algo que a gente possa dar. Porque, veja, olha que simples. O próprio Jesus podia pegar água ali no poço, mas ele ficou esperando aquela mulher chegar para quê? Para que ele pudesse começar uma conversa com ela, que ele pudesse começar um diálogo com ela. E ele começou pedindo algo simples. Dá-me um pouco dessa água, tira a água para mim e me dá de beber. Agora, vocês acham que Jesus vinha numa caminhada? A primeira coisa que ele iria fazer não era ele mesmo pegar água e beber. Não, mas ele esperou porque ele sabia que ela vinha e que a partir daquele diálogo ia começar uma conversa até chegar no propósito final. Amém? Então, Jesus sempre vai falar primeiro com a gente quando há um propósito. E Jesus sempre vai pedir só o que a gente pode dar. Jesus não pediu nada difícil para aquela mulher. Ele pediu água, que ele mesmo poderia ter pego. Mas sabe que, trazendo para a nossa vida hoje, Jesus sempre está nos pedindo algo que é tão fácil da gente dar e muitas vezes a gente acha difícil, a gente não quer dar, a gente questiona Deus, a gente diz, é sério, Pai, o Senhor está me pedindo isso? Quantas vezes Deus nos pede algo e a gente se prende em não dar? E muitas vezes Deus pede algo para nos resguardar lá no futuro, porque Ele já teve no futuro. Muitas vezes Deus pede algo só para saber a intenção do nosso coração, se realmente somos obedientes. Muitas vezes Deus pede algo e devolve na mesma hora. Por exemplo, Abraão. Deus pediu o filho de Abraão, aquele filho da promessa. E só para entender a intenção do coração de Abraão, Deus pediu o filho, mas na mesma hora ele devolveu o filho. Foi só para ver até onde Abraão era obediente. E muitas vezes Deus está testando a gente para saber até onde vai nossa obediência. Qual o nível de obediência da gente com Deus? Deus nunca vai nos pedir algo que a gente não possa dar. Amém? Por mais que a gente ache que aquilo que Deus está pedindo é difícil, é penoso, é doloroso, mas tudo que Deus nos pede é para um fim proveitoso nosso. Amém? E olha só, quando ele começa ali a conversar com ela, se a gente entender direitinho, a gente vai ver que ele estava querendo, a partir de uma conversa, começar a se relacionar com ela. Primeiro ele pediu a água, e aí, a partir dali, ele vai começar um diálogo, né? Jesus, ele sempre vai querer se relacionar com a gente, e se a gente observar desde o começo do mundo, Deus sempre buscou relacionamento com o homem. Na realidade, o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus, não é isso? Quando Deus viu que a terra e tal, e criou o homem, foi porque ele queria se relacionar com o homem. Era Deus e o homem. Imagine que a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus vinha todo final da tarde conversar com Adão. Por quê? Porque ele queria ter um relacionamento com Adão. Então, desde o começo do mundo, o objetivo principal de Deus era se relacionar com o homem. E até hoje, Deus ainda quer se relacionar com o homem. Até hoje, Deus está buscando o homem para se relacionar. Aqueles que já se relacionam de uma forma mais profunda, ele ainda quer no mais profundo. Quem ainda está no mais raso, ele quer que se aprofunde mais. Porque quanto mais a gente conversa com Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra, mais profundo, mais intenso, mais íntimo vai ficando o nosso relacionamento com Ele. Amém? E interessante é que quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente tem que observar uma coisa. Quando a gente decide se relacionar com Jesus, né? Quando a gente faz quando a gente dá aquele passo de sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da nossa vida, vocês observam que a gente ali fez um compromisso com Deus. A gente fez um compromisso com Jesus e Jesus com a gente. Se a gente observar, nesse compromisso está incluso. Ele tem prazer em dizer que nós somos dele, né? Então, ele tem prazer de dizer assim, ó, eu assumo você como os meus filhos, vocês são co-herdeiros comigo em Deus, né? E nisso está incluído
proteção, exortação, ensinamento, direção, as orientações que Jesus nos dá. E nós, muita fidelidade, porque quando nós temos um compromisso com Ele, Ele é fiel conosco, mas muitas vezes somos nós que somos infiéis com Ele, né? Jesus nunca vai quebrar a parte dele, a aliança dele, do lado dele, nunca é quebrado. A gente que muitas vezes quebra aquilo a qual nos propomos, né? A qual nos comprometemos quando a gente aceita Ele, muitas vezes a gente esquece. Sabe que tem orações que, assim, eu já fiz há 10 anos atrás e Deus me lembrou por esses dias, que eu nem lembrava, mas Ele nunca esqueceu do que eu orei, do que eu pedi. Deus nunca esquece daquilo que Ele prometeu, sabe? Daquilo que a gente orou e a gente recebeu um sim, mas o sim não era para agora, o sim era para daqui a tantos anos. E Ele lembrou, lembra que você já orou sobre isso? Hoje eu estou te dando isso. E a gente às vezes nem lembra que já tinha orado acerca daquilo, porque Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele promete a gente, amém? E quando a gente lê no 8, a gente vê assim, porque ele pediu a água, né? Eu acho interessante, e eu vou falar algo que eu vi, assim, a Bíblia não fala, diz assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Só que aqui não fala a quantidade de discípulos que foram comprar comida. Eu penso que João ficou nessa história. Sabe por quê? Porque se a gente está lendo o Evangelho de João, alguém teve que ficar para contar a história. E se quem contou foi João, eu acredito que João estava ali naquele momento. A Bíblia não diz que todos os discípulos foram. Ele disse que os discípulos foram, eu acredito. Não tem na Bíblia, certo, gente? Mas eu acredito que estudando hoje, eu acredito que João ficou para contar a história. Eu acredito que João era aquele discípulo mais reservado, que ele via as coisas e guardava para ele, que ele não questionava, ele só observava. Amém? E disse-lhe, pois, no 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amados, nesse momento aqui a gente observa, Jesus quebrou o protocolo. Judeus e samaritanos não conversavam, principalmente com uma mulher. Imagine um judeu conversando com uma mulher samaritana. Olha o tamanho do protocolo que Jesus quebrou. Mas tudo isso por conta de um propósito, né? Aquela mulher era peça-chave para o alcance daquela cidade. E a gente vê ali que Jesus quebrou o protocolo falando com ela. E a gente pode observar que nos dias de hoje levanta-se uma bandeira feminista aí, né? De feminismo, de um feminismo torto e um feminismo errado. Mas quando a gente lê a Bíblia, quem levantou a maior bandeira em prol da mulher, que a gente pode dizer, é um feminista genuíno, é Jesus. Vocês podem, amados, quando a gente vê, ele quebrou o protocolo para falar com uma mulher, para que aquela mulher, hoje nós estivéssemos aqui falando sobre ela. Quando a gente vê a mulher adúltera, Jesus amou, perdoou e orientou. Eu não te condeno, Jesus ali amou, eu não te condeno, eu te perdoo. Ele perdoou e ele ainda ensinou, vai e não peques mais. E aquela mulher é reconhecida até hoje na Bíblia. Quando Jesus ressuscitou, para quem ele apareceu primeiro? Para Maria Madalena, uma mulher. Olha só o quanto Jesus exaltou e levantou, digamos assim, a bola da mulher dentro da sociedade daquele tempo, né? Então a gente pode ver, quer um exemplo de feminismo a seguir? Siga o exemplo de Jesus. Ele levantou a bandeira de nós mulheres. Nós passamos a ter valor dentro da sociedade. Éramos vistas como nada e hoje nós estamos aqui porque a Bíblia nos mostra que nós temos valor. Amém? Quando a gente lê do 10 ao 12, a gente vai ver assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu... Porque Jesus tinha pedido da água, né? E ela questionou, mas Jesus, eu sou uma mulher samaritana, tu judeu vem falar comigo?
E a gente às vezes pergunta, se questiona, como é que ela sabia que Jesus era judeu? Mas naquele tempo, até as vestes do samaritano e dos judeus eram diferentes. Então, pelas vestes, era identificado quem era judeu e quem era samaritano. Amém? E Jesus respondendo disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, Jesus está dizendo assim, se você soubesse qual é o dom que você acabou de conhecer, e se você soubesse com quem você está falando agora, em vez de eu estar te pedindo água, era a mim que você estava pedindo água. Mas não é essa água do poço que você vem todo dia tirar, não. É uma água que quando você beber, você nunca mais vai sentir sede. Amém? E aí a gente continua no 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Amados, ela aqui ainda estava vendo pelos olhos naturais, ela ainda estava pensando na água do poço. E Jesus estava falando de uma água sobrenatural. Na realidade, Jesus estava falando dele mesmo. Essa água na qual ele fala é o próprio Jesus. Amém? E aí ela diz, és tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu, disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Gente, é de chorar isso, é da gente ler e começar a chorar, porque o que é que esse versículo está dizendo? Está dizendo assim, ó, quando tu entender que tudo aquilo que você precisa, porque o versículo não está falando de uma sede natural, que, por exemplo, eu estou com sede, vou beber essa aguinha, daqui a pouco eu sinto mais sede, porque o calor está grande aqui em Petrolândia. Ele está falando de uma sede da alma, aquele vazio que a gente sente, que a gente sentia, a gente não sente mais, né? A gente já sentiu um dia. Quem aqui não já sentiu um vazio que não sabia o que era, às vezes chorava sem saber nem porquê, né? Então, essa sede que Jesus está falando, essa sede da alma. Por quê? Porque nós fomos tirados, uma parte nossa vem de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, realmente fica esse vazio. Esse vazio só é preenchido quando a gente se aproxima novamente do Senhor. Então, ele está dizendo aqui que se a gente beber da fonte, que é Jesus, esse vazio na nossa alma nunca mais vai acontecer. Sabe, ele diz algo ainda mais extraordinário, olha só, que nunca mais a gente vai ter sede, porque a água que ele dá, que é ele mesmo, essa água, se fará nele uma fonte de água a jorrar. A Bíblia diz que no nosso interior fluirão rios de água viva. Amados, imagine você beber de Jesus e aquele vazio, aquela sede que você tinha, se transformar numa fonte. A gente sabe que aqui em Petrolândia é banhado pelo Rio São Francisco, né? A gente não sabe. E que o rio, Deus o livre, pode secar um dia. Mas sabe que a fonte para ter esse rio imenso não é aqui em Petrolândia, é lá em Minas Gerais. A fonte que faz esse rio chegar até aqui, a nascente onde brota, é lá em Minas e faz um percurso imenso até chegar aqui, banhar outras cidades, passa por vários estados. Jesus aqui está dizendo, olha, se você beber da minha água, você vai virar essa fonte. Por quê? Porque nós seremos fontes que daremos de beber a outras pessoas que ainda não conhecem dessa água. Por isso que de nós vão fluir rios e rios e rios de água viva, para que a gente possa matar a sede das outras pessoas, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Amém? E no 15 diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, porque para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amados, ela ainda continuava no natural. Ela ainda estava pensando na água do poço. Por quê? Porque o poço para ela era problema.
E a gente vai entender por quê. Olha, se a gente for analisar, essa mulher tinha que vir sempre nesse poço. Vocês viram que no começo essa mulher ela vinha sozinha. E eu já morei numa cidade, quando eu tinha uns 12, 13 anos, sempre faltava água na minha cidade. E a gente tinha um lugar lá que chamava Compesa, e a gente ia pegar água na Compesa, que era tipo o reservatório de água. A minha casa ficava mais ou menos a 1 quilômetro da Compesa, eu ia com o meu baldinho, só que eu não ia sozinha, eu chamava as amiguinhas para ir comigo. Colegas, vamos comigo, porque era muito divertido ir com as amigas. O que parecia ser pesado, estar trazendo aquele balde, ficava divertido. E eu imagino que naquele tempo ali, aquelas mulheres elas não iam sozinhas. Meio-dia não ia ninguém. E não ia só. Vocês podem observar que o poço era um lugar de solidão para aquela mulher. Ela ia só. Por quê? Porque ela devia ser alguém discriminado pela sociedade. Ela devia ser alguém que não tinha amigas. Ela devia ser alguém que, de alguma forma, aquela sociedade a colocou de escanteio. E a gente vai entender por quê. Olha só. No 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Gente, a coisa começa a ficar pesada aí. Por quê? Porque no 17 a mulher diz assim. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5. Gente, ela teve 5 maridos. E o que tem agora não é teu. Isso dissestes em verdade. Vamos analisar esses versículos. Essa mulher ia sozinha para o poço, porque ela teve 5 maridos. Naquele tempo, naquela sociedade, até hoje, quando a gente olha, vixe, fulano teve 5 maridos, alguma coisa a gente imagina tem de errado. Às vezes a pessoa nem era a culpada, teve 5 maridos ruins, mas imagine naquele tempo, há 2000 anos atrás, essa mulher com 5 maridos. Alguma coisa de errada tinha. E ela era excluída, ela era escanteada, ela era deixada de lado pelas outras mulheres. E o pior que diz que o que ela estava naquele momento nem marido dela era. Devia ser marido de outra, não sei. Não deixa claro, só diz que não era o marido dela. Agora, observe uma coisa. Se ela teve 5 casamentos, ela teve 5 divórcios. Não é isso? E se ela teve 5 divórcios, isso significa que ela recebeu 5 cartas de divórcio. Então, não era uma questão sexual. Não era porque ela adulterou, não era... É porque o casamento não deu certo. Né? Porque, mesmo os samaritanos, eles sendo pagãos, na lei deles, o adultério eram apedrejadas. Então, se ela não foi apedrejada, nos 5 divórcios que ela teve, então não era uma questão de adultério. E esse último, que a Bíblia diz que não era o marido dela, aí sim eu acredito que tinha um erro, porque, não sei, ela podia estar tendo um relacionamento com alguém que era uma pessoa influente, e ela foi resguardada, porque a gente vê que o próprio Davi, né, quando adulterou, pela lei, ele tinha que ser apedrejado, ele tinha que ser morto, e não foi. Então, acredito que também ali ficou encoberto, mas algumas pessoas da sociedade sabiam. Mas sabe que quando eu olho para ela e eu vejo assim... Gente, 5 casamentos e mais um relacionamento que não é casamento, mas que ela estava com a pessoa. Essa mulher, ela devia ser carente. Ela devia ser carente e ela devia colocar no casamento a expectativa de felicidade dela. Ela estava procurando em relacionamentos com homens e relacionamentos humanos a felicidade que ela só ia encontrar em Jesus. Ela, a partir do encontro com Jesus, ela descobriu que a felicidade dela não estava no relacionamento com um homem, com uma pessoa. E muitas vezes a gente tem colocado a nossa felicidade, a nossa expectativa, a nossa esperança num trabalho. É aquela história de que, quando eu terminar a faculdade eu vou ser feliz. Quando eu arranjar um namorado eu vou ser feliz. Não, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa própria eu vou ser feliz. Não, é quando eu tiver o meu carro 0 do ano. Não, quando chegar um filho. E aí a gente vai colocando nossa felicidade em coisas, em pessoas, e esquecendo que a nossa felicidade está em Jesus. Porque é o nosso relacionamento com Jesus que nos completa, que nos deixa preenchido sem falta de nada.
Quando a gente lê lá em Salmos 23 e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é nada, amados. O nosso relacionamento com o Senhor nos faz não sentir falta de nada. Seja questão financeira, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja naquilo que a gente sente falta de alguma coisa, o Senhor supre toda a nossa necessidade. Então não está em coisas, não está em pessoas, certo? Está em Jesus a nossa felicidade. A gente começa a entender que quando a gente nasce de novo, e nova criatura somos, os frutos do Espírito, eles passam a morar dentro de nós. E um dos frutos é a alegria. E que muitas vezes a gente se sente triste porque a gente coloca toda a nossa expectativa em algo, mas esquece que a alegria já está dentro de nós. É um fruto. Então não tem como a gente estar triste porque está faltando algo. Não me falta nada, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo, amém? E aí, quando a gente vê Jesus falando sobre esse ponto com ela, a gente vê assim, gente, Jesus tocou na ferida dela. Porque era por causa dos relacionamentos dela que ela era excluída pela sociedade, as mulheres se afastaram dela. Mas sabe que Jesus, ele sempre vai tocar na nossa ferida, sabe? Jesus, ele sempre vai confrontar, porque ali era o pecado dela, ela estava com um homem que não era dela. Então, ela foi confrontada no pecado. E eu vou dizer uma coisa, o evangelho que não confronta o nosso pecado, não é um evangelho. Ele não chegou para a mulher adúltera e disse, não, minha filha, tudo bem, não. Vai, não peque mais, está errado, eu te perdoo, mas não faça mais isso, sabe? E com todas as pessoas que passaram, que tiveram uma vida errada, Jesus ensinou a consertar. Ele disse, há jeito, conserta, não peque mais, não volte para os mesmos erros, para as mesmas práticas. Amém? Então, Jesus, ele entra nessa questão delicada porque ele tinha a necessidade de tocar naquela ferida e a gente sabe que as mãos de Jesus são mãos que curam, né? Então, Jesus confrontou o pecado, né? Jesus mostrou a ela que ela estava errada, né? Então, Jesus, ele sempre vai tocar onde dói, onde fere, né? E muitas vezes a gente tem mascarado aquilo que tem nos magoado. A gente coloca ali numa caixinha como se tivesse esquecido, mas não, a gente não esquece. E é necessário que haja esse confronto para que a gente seja confrontado, a gente seja tocado pelo Senhor e a gente seja curado naquele lugar onde dói, naquele lugar onde ainda há uma ferida. Amém? Ela foi confrontada no pecado dela e ela também foi curada. A tal ponto que a gente vai ver que no 19, ela já muda assim, do nada. Jesus está falando do marido e ela disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Primeiro ela viu que era profeta, porque Jesus estava mostrando ali detalhes da vida dela, que aquele homem está passando aqui agora, ele está falando da minha vida, ele só pode ser profeta. E aí, quando o pecado é confrontado, a gente tem que querer uma mudança, né? E quando a gente vê, quando ela pergunta, né? Nossos pais adoravam neste monte. Eu entendo que ela estava querendo. Se ela estava falando de adoração, ela podia também estar querendo se referir. O lugar que eu adoro é o lugar também que é onde eu vou pedir perdão, né? Onde é o melhor lugar para eu estar pedindo perdão? Já que eu estou pecando, já que agora eu entendi que eu tenho que pedir perdão, eu tenho que saber qual é o melhor lugar onde eu possa pedir esse perdão. E aí ela fala assim, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem... Quando ela fala, só no versículo 20, eu queria explicar uma coisa a vocês. Quando ela pergunta, os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, a briga e a inimizade entre judeus e samaritanos ocorreu por quê? Porque quando Jerusalém foi destruída, e junto com ela, o templo onde se adorava, que foi construído por Salomão, e quando veio o rei Nabucodonosor e o seu exército destruiu aquele templo, esse templo foi reconstruído, né? E chegou um tempo que os samaritanos, eles entenderam quem era Deus, mas eles
Eles honravam Deus, mas eles também honravam outros deuses, eles continuavam nas velhas práticas. E quando eles descobriram que o templo ia ser reconstruído, eles pediram para ajudar na reconstrução do templo. E os judeus disseram, não, um povo pagão vai estar aqui ajudando na reconstrução do templo. Não, eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos. E nisso criou uma inimizade, eles viraram inimigos. E o que é que aconteceu? O que aconteceu que eles decidiram construir o seu próprio templo. E aí, o que é que eles escolheram? Tinha um monte lá em Siquém, que foi quando Jacó veio com todo o seu povo, né? De volta para Jerusalém. Passando por ali, ele parou em Siquém e comprou um lugar. E ali ele fez um poço, e esse poço ficou conhecido como Poço de Jacó. E no tempo de Moisés determinou para algumas das tribos que aquele lugar seria o lugar de adoração, onde iriam trazer as ofertas e tal, mas foi no tempo de Moisés. E aí os samaritanos construíram naquele lugar, que justamente ficava ali naquela cidade, próximo a Sicar, e eles diziam, os samaritanos vão adorar ali em Siquém, e os judeus vão adorar em Jerusalém. Tanto que os samaritanos, eles dizem que é inapropriado adorar em Jerusalém, porque não foi onde Moisés determinou que era para ser adoração. O lugar era lá, naquele monte. Por isso que ficava a dúvida. Judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam lá em Siquém. Então, ficou a briga e eles viraram inimigos por conta disso. E aí a questão da mulher é, eu devo adorar onde? Em Jerusalém ou no monte, né? E Jesus, de forma maravilhosa, ele diz assim. Disse-lhe Jesus, versículo 21, para quem está acompanhando. Disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim, né? Que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha o ensinamento maravilhoso que Jesus dá para essa mulher. Não importa se é aqui na igreja, não importa se é lá na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, o lugar não importa. O que importa é o nosso coração. É um coração de adorador. Jesus está dizendo assim, ó. Um adorador, ele vai adorar em qualquer lugar. Não é o local que vai te fazer um adorador. É a sua posição de adorador. É a sua condição de adorador. E a forma com a qual você adora. Jesus disse em quê? Em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe do nosso coração. Ele sabe se a gente ali está adorando realmente com o coração. Sabe, muitas vezes eu vejo gente dizer, fulano não é espiritual, nem se levanta da cadeira. Fulano não é espiritual, nem levanta um braço. Fulano não é... Gente, ser espiritual não tem nada a ver com eu me ajoelhar. Não tem nada a ver. Às vezes eu estou ali sentada. Eu estou falando no geral. Às vezes a pessoa está ali sentado, mas o coração está ajoelhado diante de Deus. Deus está olhando o coração da pessoa. Ele diz que tem que adorar em espírito e em verdade. Uma verdade mesmo assim. Senhor, eu te adoro com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, sabe? Não é só da boca para fora, mas é o coração ali dobrado diante do Senhor. Então, essa mulher, ela entendeu que tanto fazia ser no monte, como ser no templo, ser em Jerusalém, ser em Siquém, ser em Sicar, ser na casa dela. O que estava importando era a condição de adoradora. Hoje nós podemos adorar, a gente vem para a igreja, claro, obviamente temos que vir, porque há uma unção coletiva que é liberada nesse ambiente. Mas a nossa adoração já começa de casa. O louvor aqui só flui se a galera do louvor em casa já adorar. Se não tiver uma vida de adoração em casa, não vai fluir. O ministro só vai fluir aqui se já tiver uma vida de adoração em casa. Vocês que estão aí,
Só vão sentir a presença se vocês isso já vier de casa. É de casa, é no dia a dia, é cotidiano, não é um dia na semana, não é no culto de domingo, não. É constante, um adorador está adorando em toda oportunidade que tem. É no intervalo do trabalho, é numa viagem que está fazendo, é dirigindo o seu carro, é lavando o seu prato, é tomando o seu banho. É em todo momento que tiver a oportunidade de adorar, ele vai estar adorando. Amém? E no 25, ele diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Amados, vocês sabem que Deus se revelou para essa mulher, ali Jesus disse que ele era. Ele disse, eu sou o Messias. Mas quando a gente vê, que coisa formidável, olha só. Se a gente lê lá em Marcos 8, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, né? Quem o povo diz que eu sou? Né? Ele chega para os discípulos, ele chega de um lugar e se senta ali com os discípulos e diz, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que o povo diz? Quem eu sou para o povo? E para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Mas para a mulher ela disse, para a mulher ele disse, eu sou o Messias, eu, e ainda para deixar mais claro, eu que estou falando com você agora, sou eu, o Messias, aquele que vocês esperam, sou eu. Então para essa mulher, ela teve assim, Jesus se revelou para ela, ele não precisou dizer, talvez seja eu. Quem você está achando que sou eu? Não, ele disse, eu sou esse que você está dizendo. Amém? No 27 também, que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como Deus é detalhista, né? A gente vai lendo e vai vendo os detalhes. Diz assim, e nisso vieram os seus discípulos. Amados, quando encerrou o que era importante, a conversa encerrou Jesus dizendo, eu sou o Messias. Eu sou aquele que tu está falando que vai chegar ao Cristo. Pronto. O que ela precisava ouvir. E encerrou a conversa por quê? Porque os discípulos chegaram e a Bíblia diz, no 27, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Gente, olha que ensinamento maravilhoso os discípulos dão para a gente aqui. Eles chegaram caladinhos. Eles não questionaram, gente, Jesus está falando com uma mulher samaritana e pode? Oxe, está quebrando o protocolo? Não, muito pelo contrário. Eles ficaram maravilhados com aquilo. Jesus está conversando. E ali eles guardaram para eles, não questionaram Jesus. Eles não questionaram, eles não criticaram, eles não julgaram Jesus. Eles simplesmente ficaram maravilhados. Eles devem ter pensado, licença a palavra, certo? Poxa, Jesus é o cara. Ele está conversando com a mulher samaritana. Amados, quando eu li esse versículo, a gente tem que aprender que tem coisas que a gente às vezes vê, que não é aquilo que a gente está achando, e a gente começa a julgar as pessoas. Temos que ter cuidado no que vemos, temos que ter cuidado no que os nossos olhos veem, mas de forma espiritual é bem diferente, amém? Então, Jesus ali estava alcançando, através daquela mulher, uma cidade inteira. Mas já pensou, eita, Jesus está de papo com essa mulher, né? Uma outra pessoa passando. Enfim, eu fiquei maravilhada como ele sobre esse ensinamento que nos dá. Eles ficaram caladinhos ali. E no 28 diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Gente, ela deixou o cântaro propositalmente. Ela deixou o cântaro dizendo, eu estou deixando aqui, vou ali e volto já. Porque se ela não fosse mais voltar, ela tinha levado o cântaro dela. Mas ela deixou. E a Bíblia diz assim, ó. Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Agora veja. Ela era uma pessoa excluída. Ela era uma pessoa que ninguém dava um crédito a ela. Como é que ela foi à cidade e foi compartilhar? Porque se vocês observarem, no 29 vai dizer assim. E disse àqueles homens, olha o que ela disse. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Amados, ela era uma mulher que ninguém dava crédito, mas depois que ela encontrou Jesus, ela teve um encontro genuíno com Jesus. Então a identidade dela também foi transformada. Ela já não se via como uma qualquer. Ela chegou para a cidade e disse: olha, eu conheci uma pessoa por nome de Jesus e eu acho que ele é o Cristo. Vem comigo e vê se ele não é o Cristo. E as pessoas acreditaram no que ela falou. Ela era uma pessoa desacreditada, que ninguém dava nada por ela. Mas depois do encontro com Jesus, ela passou a entender quem ela era. As pessoas começaram a olhar ela de forma diferente, porque eles acreditaram no que ela falou e eles foram ter com Jesus por causa dela, pelo que ela tinha falado, pelo testemunho que ela estava dando ali. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, até a nossa identidade, sabe? A identidade para a qual Deus nos projetou, ela é revelada a nós. Nós entendemos quem somos. Nós passamos a ser aquilo que Deus nos projetou para ser. E ela entendeu isso a partir do encontro que ela teve com Jesus. Amém? Então, ela deixou o cântaro como sinal, né, de que ia voltar. E ela compartilhou tudo aquilo que Jesus havia compartilhado com ela. Depois do encontro com Cristo, as pessoas passaram a vê-la de forma diferente. E ela foi um exemplo a ser seguida. As pessoas seguiram, foram para onde ela disse: vamos lá para o poço, e foi para o poço. Todo mundo para ter esse encontro com Jesus. E ela foi considerada por aquelas pessoas. Se as pessoas não tivessem considerado o que ela falou, as pessoas não teriam seguido ela até o poço. Porque ela compartilhou da água que ela tinha acabado de beber. E olha como a palavra é verdadeira. Ela bebeu da fonte, que é Jesus, da palavra que Jesus compartilhou com ela. E ela já tinha virado uma fonte. Ela já estava jorrando para os outros ali na cidade. Ela estava compartilhando aquilo que ela tinha recebido da parte do Senhor. E porque ela jorrou daquela água que ela tinha acabado de beber, todas aquelas pessoas também foram transformadas. Quando a gente lê no 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Olha que maravilhoso. Por tudo que Jesus tinha compartilhado com ela, ela compartilhou toda a conversa que ela teve com Jesus, ela compartilhou com as pessoas da cidade. E foi tão maravilhoso que eles foram ter com Jesus e eles amaram tanto a presença de Jesus que pediu: Jesus, fica com a gente mais uns dias. E Jesus ficou com eles mais 2 dias. E eu imagino ali que 2 dias maravilhosos deve ter sido, porque Jesus compartilhando tudo da parte de Deus com aquelas pessoas. Amém? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes. Então entendam, eles primeiro creram pelo que ela falou. Então o que ela falou foi de fundamental importância para que aquela cidade fosse alcançada. Já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Gente, existia um plano, existia um encontro que teria que acontecer de forma genuína para que a cidade de Samaria fosse alcançada. E dentro do plano tinha uma peça fundamental, que era a mulher samaritana. A Bíblia nem diz o nome dela, mas a gente sempre vai ouvir falar nela. Porque através dela, através do testemunho dela, através do que ela contou ali no encontro com Jesus, muitas pessoas, a cidade de Samaria foi alcançada. Agora, aquela mulher já não sentia sede, pelo contrário, ela se tornou uma fonte que deu de beber aos demais. Agora, aquelas pessoas que tinham sede, que sentiam aquele vazio, quando se encontrassem com ela, não iam mais sentir sede. Por quê? Porque dela ia brotar
águas vivas, fontes de águas vivas iam jorrar de dentro dela. Jesus, ele quer que todos nós, cada um de nós que está aqui hoje, sejamos fontes a jorrar para cada uma das pessoas que sentem sede. Nós somos essa fonte, nós já bebemos dessa água, nós já recebemos dessa palavra, nós já conhecemos Jesus, a água viva, o rio da vida, a fonte inesgotável está dentro da gente. Amém? Ele quer fazer de nós testemunhas de quem Ele é. Eu sei que se fosse chamar cada um aqui para dar um testemunho sobre algo fenomenal, algo sobrenatural que Deus fez na vida de cada um tinha um testemunho para contar. E sabia que é o testemunho individual de cada um que vai alcançar outras pessoas, sabe? Deus vai usar cada um de vocês de forma estratégica para alcançar outros. Jesus usou aquela mulher de uma forma estratégica para aquela cidade, mas Deus tem um plano para cada um de nós, para que nós estejamos alcançando outras pessoas. Mais e mais, Deus colocou na mão de cada um de nós pessoas, sabe? E que nós precisamos alcançar. Nós precisamos ser esse rio fluindo na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser essa fonte, para quando a gente passe, a gente pareça um rio e diga, eu não tenho mais sede, porque fulano me deu de beber. E essa bebida é o nosso testemunho, é a palavra que nós conhecemos, é o Jesus que nós aceitamos e que um dia fizemos um compromisso com Ele. Amém? Aí você me diz, e o poço, Eveline? Porque aquele poço era um lugar que trazia tristeza. Ela não queria estar voltando mais àquele poço, mas sabia que ela ainda voltou ao poço. Mas sabia que aquele poço não trazia mais tristeza para a vida dela. Muito pelo contrário, aquele poço se tornou um memorial do encontro que ela teve com Jesus. Então, quando ela lembra do poço, quando ela vai ao poço, e eu acredito que ela não foi mais ao poço desacompanhada, eu acredito que muitas pessoas foram com ela, eu acredito que ela já não ia mais na sexta hora do dia, eu acredito que ela ia cedinho com as outras mulheres, porque ela se transformou numa nova pessoa, ela tinha uma nova vida, e todas as vezes que ela chegava naquele poço, ela disse, por causa desse poço, foi por conta do poço, esse poço não me traz mais solidão, muito pelo contrário, esse poço me traz a memória, que foi através dele, foi nesse lugarzinho que eu me encontrei com Jesus.